3, 2, 1. Lançamento. No instante em que o botão vermelho foi pressionado, o prédio do laboratório onde a máquina do tempo estava instalada tremeu. Soltou um gemido como se tivesse levado um soco no estômago e, num piscar de olhos, desapareceu em meio a uma luz ofuscante. A imensa energia acumulada para empurrar ao passado uma máquina do tempo carregada com o peso de 13,8 bilhões de anos jorra para fora, queimando e dilacerando tudo o que encontra para frente. Então, em meio ao estrondo da explosão, parece ecoar uma voz parecida com um trovão. Não vá contra as leis da física. Olá, pessoal. Claro, isso não é nem ficção científica, é fantasia. Mas há um único elemento realista nessa cena. É a voz. Ou, mais exatamente, as palavras "não vá contra as leis da física". Então, será que não dá para saltar do futuro para o passado? De jeito nenhum? De fato, pelo visto, não há nenhum viajante do tempo entre os seus amigos, né? Afinal, eles perderam a vida tentando encontrar você. Você acha isso óbvio? Que é impossível ir do futuro para o passado? Nada disso. Essa pergunta está longe de ser simples. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Pessoal, a partir daqui vamos verificar tudo isso passo a passo. A probabilidade de resgatar Giordano Bruno. Do ponto de vista formal da física, o problema não está no próprio tempo. Nas equações fundamentais não existe uma seta do tempo, não há nenhuma instrução de avance, nem uma proibição de voltar. Mesmo que substituamos o tempo nas equações por um tempo negativo, a maioria das leis fundamentais continua válida, como se nada tivesse acontecido. Uma bola rola corretamente tanto para a esquerda quanto para a direita. Os átomos podem absorver energia, assim como podem liberá-la novamente. E se confiarmos nas fórmulas, até mesmo os processos quânticos não carregam uma direção do tempo previamente definida. A partir disso, durante muito tempo se chegou a uma conclusão simples. Em nível fundamental, o tempo, no sentido em que estamos acostumados, não existe. O que existe é apenas simetria. A seta do tempo surge somente quando os sistemas se tornam grandes, complexos e passam a se comportar de forma estatística. Nós vemos uma xícara se quebrar, mas nunca vemos se recompor naturalmente a sua forma original. Podemos nos lembrar do passado, mas não conseguimos nos lembrar do futuro. A conclusão simples extraída disso é a seguinte: a causa não está nas leis da natureza, mas na entropia. Está na probabilidade. A ordem é frágil, enquanto a desordem é estável. No entanto, restava uma pequena brecha. Preste atenção na palavra probabilidade. Isso significa que existe a possibilidade de a carne moída passar novamente pelo processo inverso e voltar a ser o peito do pobre boi. A probabilidade é extremamente pequena, mas não é zero. Sendo assim, também seria possível viajar até a Praça Campo di Fiore, em Roma, no dia 17 de fevereiro de 1600, metralhar os inquisidores com um fuzil tipo 20 de 5,56 milímetros e resgatar Giordano Bruno da fogueira. Ou será que não seria possível? Vamos pensar um pouco mais? Seria possível, sem nenhum truque, fundar legalmente uma associação para o resgate de Giordano Bruno? Ou não seria possível? Se o tempo tiver direção apenas em nível macroscópico, então o resgate seria possível. O que você acha da gente criar uma organização e arrecadar doações, hein? Por outro lado, se a seta do tempo já existir no mundo microscópico, então, senhor Giordano, é uma pena, mas a culpa é sua. Você não deveria ter discutido com a Inquisição no século XVI. Onde a brecha se fecha. A física clássica manteve uma esperança por muito tempo. Se a proibição de retroceder no tempo não for uma lei rigorosa, mas algo baseado em probabilidade, então, em termos formais, existe uma brecha. A probabilidade é extremamente pequena, mas não é zero. Sendo assim, também podemos imaginar flutuações raríssimas ou coincidências praticamente impossíveis. Essa lógica se apoia em uma suposição importante. Ou seja, o mundo fundamental é, em princípio, reversível, mas nós simplesmente não conseguimos restaurá-lo com precisão. É exatamente aqui que a mecânica quântica entra em cena.
No mundo quântico, o estado de um sistema antes da medição é completamente diferente do que costumamos imaginar. Antes de ser medido, uma partícula não está em um estado específico. Ela se encontra em superposição, com vários estados possíveis coexistindo ao mesmo tempo. Isso não é apenas algo potencial, mas algo que existe fisicamente de fato. Em outras palavras, até que se realize a medição, não é possível determinar onde a partícula está, nem qual é o seu momento ou sua energia. Essas propriedades não possuem valores definidos. O que existe é uma combinação de possibilidades e probabilidades coexistindo igualmente. A medição muda essa situação de forma dramática. No instante da medição, o sistema é forçado a escolher e a superposição colapsa. Em vez de múltiplos estados possíveis, resta apenas um único estado concreto. E mais do que isso, não se trata apenas de confirmar um fato que já existia. Trata-se de um processo físico que cria um novo estado no mundo. E é exatamente aqui que surge o primeiro problema realmente fundamental. No nível das equações, a evolução quântica é reversível, mas nas medições reais, o sistema rapidamente se entrelaça com o ambiente e perde a coerência. Em termos formais, reverter. Isso exigiria controlar um número gigantesco de graus de liberdade do ambiente. No entanto, isso é praticamente impossível. Há ainda outra premissa bastante rigorosa. Trata-se do fato de que, em si, isso é impossível de realizar. Não é porque não sabemos como fazer, mas porque esse estado já não existe mais. O próprio ato de obter informação destrói esse estado. Ainda assim, a informação sobre o estado passado não desaparece completamente. Ela se dispersa no ambiente ao redor. Parte dela existe como fótons, parte como flutuações térmicas e parte como correlações quânticas com outras partículas. É como se o mundo se lembrasse do que foi medido. Em certo sentido, isso se assemelha a um sistema distribuído. Como em um blockchain, quando um novo bloco surge, essa informação é imediatamente refletida em toda a rede. Não é possível reescrever o passado. Isso porque, para fazê-lo, seria necessário alterar simultaneamente o estado de todos nós. Algo semelhante acontece na medição quântica. A ocorrência de um evento é registrada no mundo ao redor, nos fótons, nas flutuações e nas correlações quânticas. E para desfazer isso, seria preciso restaurar o universo inteiro ao seu estado anterior. No entanto, essa já é uma estrutura distribuída pelo universo, e nenhum fragmento contém a imagem completa. Aqui fica claro porque a ideia de que a probabilidade é extremamente baixa, mas não zero, deixa de funcionar. Para restaurar o passado, seria necessário reverter completamente toda essa informação. Para isso, seria preciso realizar uma nova medição, mas a própria medição é uma interferência física. No mundo quântico, não existe observação passiva. O ato de tentar conhecer sempre altera o sistema. Além disso, surge aqui um conflito de escala. A informação sobre o passado está gravada em estruturas quânticas extremamente delicadas e instáveis. No entanto, o próprio ato de medir é bruto demais para essas estruturas. É como tentar girar um parafuso minúsculo de um relógio suíço usando o machado. Ou seja, antes mesmo de ter a chance de consertar o relógio, a própria ferramenta já o destrói. Por isso, o passado deixa de ser um estado de baixa probabilidade e simplesmente deixa de existir como estado. A probabilidade só faz sentido quando falamos das possíveis configurações que um sistema pode assumir. No entanto, após uma medição quântica, o passado deixa de fazer parte dessas configurações possíveis. Vamos reforçar isso mais uma vez. A informação não desaparece. É como se o endereço fosse perdido. Ela se dispersa em tantas marcas e correlações que se torna impossível reuni-la novamente em uma única forma original. Em outras palavras, a seta do tempo deixa de ser um hábito estatístico do mundo macroscópico. A seta do tempo surge como um resultado direto dos processos quânticos. Ou seja, ela aparece no momento em que o mundo faz uma escolha, e essa escolha já não pode mais ser desfeita. O viajante do tempo como erro físico. Até esse ponto, tudo podia ser reduzido a um problema técnico. Faltava energia, a precisão necessária não existia e os cálculos eram complexos demais. A viagem no tempo era vista apenas como uma questão de progresso. No entanto, o verdadeiro problema não está na máquina.
O problema está no próprio viajante. Qualquer objeto que venha do futuro para o passado carrega consigo informações sobre o futuro. Trata-se apenas de informação física comum. Sua memória, a estrutura do corpo, a composição química, o estado dos átomos, tudo isso é resultado de eventos que naquele ponto do passado ainda não aconteceram. Do ponto de vista da física, esse tipo de objeto não é compatível com o passado. Ele traz informações que não se encaixam na estrutura já definida do mundo. Isso não é um paradoxo lógico nem o enredo de uma história de ficção científica. O problema está no conflito em nível de informação. Quando o viajante do tempo vai para o passado, ele inevitavelmente começa a interagir com o ambiente ao seu redor. E toda interação é uma medição. A própria existência do viajante se torna um instrumento de medição grosseiro, interferindo nas frágeis estruturas quânticas do passado. Como resultado, o problema não se resolve por meio de um paradoxo, mas de uma forma muito mais simples. O sistema não consegue incorporar algo que contém informações sobre eventos que não estão registrados na história. É por isso que a viagem ao passado é fisicamente impossível, e não apenas tecnicamente. Mas e se por um milagre o viajante conseguisse chegar ao passado sem explosões ou aniquilação? No momento em que o viajante se materializa no passado, ele imediatamente começa a interagir com o ambiente. O que os físicos chamam de decoerência global entra em ação. Você passa a se entrelaçar com moléculas do ar, com fótons e com o campo gravitacional da Terra. Mas é aqui que ocorre a catástrofe. No registro quântico do passado, não existe espaço em branco onde a sua informação possa ser descrita. É como tentar inserir um bloco de dados vindo do futuro em um blockchain do passado que já está fechado e definido. Para que você exista no ano 1600, o universo teria que recalcular instantaneamente as relações entre todas as partículas, dando uma base lógica para o seu aparecimento. E para isso, seria necessário uma energia comparável à de um novo Big Bang. No fim das contas, o sistema resolve o conflito de forma mais econômica. Em vez de reescrever a história por sua causa, ele transforma você em ruído térmico. Seu corpo, seus pensamentos, toda a sua estrutura complexa, assim como a própria máquina do tempo, colapsam em um instante. E isso não acontece como resultado de uma explosão, mas pela perda das conexões quânticas. A informação sobre você não desaparece, mas se dispersa instantaneamente nas moléculas do ar e do solo, tornando-se um ruído sem significado. Você deixa de existir como uma entidade física única, porque a realidade não consegue reconhecer você como algo válido. O ponto de veredito experimental nas discussões sobre o tempo. Infelizmente, isso já não se limita a uma reflexão filosófica. Nos últimos anos, físicos têm sugerido, por meio de experimentos com sistemas quânticos, que a direção do tempo pode já surgir no nível das medições e das correlações quânticas. Ou seja, a seta do tempo aparece antes mesmo da entropia macroscópica. No fim das contas, ficou claro que a seta do tempo é resultado do fato de que o mundo funciona junto com a informação. Tudo o que acontece permanece registrado de forma distribuída, em partículas, campos, interferências e vestígios térmicos. O passado não fica guardado em um único lugar, nem espera para ser revisitado. O passado já está escrito em tudo. Não é possível voltar ao passado. Isso porque o sistema provavelmente não tem como realizar um rebobinamento. O sistema não possui nenhum mecanismo para apagar estados já registrados. Ele só possui mecanismos para registrar novos estados. Só para deixar claro para os sonhadores, essa hipótese é válida dentro do nosso mundo e das suas regras. Se você acredita que esse universo é virtual, então, caso fosse possível sair do jogo para o menu principal, aquilo que é impossível aqui, talvez não seja necessariamente impossível. Mas isso já é outra história. No nosso mundo, ao que tudo indica, não é possível viajar para o passado. Por outro lado, viajar para o futuro é possível. E, na verdade, nós já fazemos isso o tempo todo. Todos nós somos viajantes do tempo, avançando para o futuro a uma velocidade de segundo por segundo. Será que dá para ir mais rápido? Dá. Mas isso fica para outro vídeo.
Em outras palavras, tentar voltar ao passado é tentar reescrever registros distribuídos, reunir informações espalhadas e desfazer escolhas que já foram feitas. Infelizmente, segundo a física atual, isso é considerado impossível. A seta do tempo não pune ninguém nem tira a vida de ninguém. Ela apenas torna o passado inacessível. Giordano Bruno, descansa em paz. E se você achou esse vídeo interessante, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!